Hoje é dia de variedade e eu resolvi fazer um vídeo que muitas pessoas me pediram. Como eu faço para vender, Marcela Brownie? Como que você começou? Me ajuda aqui, como que eu faço? Eu tô sem ideia e tal. Então eu resolvi abrir um quadro de perguntas lá no meu Instagram e falei, ó, gente, vai fazendo as perguntas todas que eu respondo lá no vídeo no YouTube. E aí eu vou tentar ajudar vocês a começarem a vender, para quem vender, como que faz para embrulhar e tal. E eu vou falar da minha experiência, tá? Vou começar falando assim, como que eu comecei? Eu comecei fazendo os testes e falando pra minha família provar. E todo mundo falou, é esse. E com os testes, pra não desperdiçar dinheiro, eu já fui tirando fotos já no intuito de ter fotos para os clientes quando surgirem, eles verem o meu brownie. Ficou bonita as fotos? Não, vou deixar aqui para vocês verem. Não ficou bonito não. Mas eu tentei deixar um pouquinho apetitoso. Botava uma Nutelinha do lado, botava uma florzinha, um cafezinho e ia fazendo assim. Foto é tudo, gente. Eu sei que às vezes a gente fica meio assim, tirar foto, como que eu vou tirar? Mas tenta fazer uma foto bem bonita para chamar a atenção. Senão o concorrente chega, faz uma foto bonita e nem é gostoso, mas tem uma foto bonita e isso chama a atenção do cliente. Fui pro centro da cidade, meu pai me levou lá no centro da cidade e ele falou, o que você precisa de tabuleiro? Eu falei, sim, preciso de tabuleiro. Comprei vários tabuleiros de brownie. Para começar, eu comprei acho que 5. Minha mãe já tinha 2 na casa dela, então eu comprei quase tudo do mesmo tamanho. Eu vou deixar o tamanho aqui embaixo, porque eu não tenho de cabeça agora, mas eu vou deixar aqui embaixo. E aí eu comecei a fazer várias pesquisas na internet. Como é que eu vou cortar esse brownie? Que tamanho? Não sei o que, papapá. Como que eu fiz para descobrir os tamanhos? Ligando para concorrente, gente. Procurando na internet. Então assim, um concorrente vende 5x5 porque é avulso. Fulano ali vende pra festa que é 3,5 por 3,5. O outro... Então eu fui tirando a média e eu achei melhor pra mim 4,5 por 4,5. Que é esse tamanho aqui, tá? Muitas pessoas vendiam redondo e eu achava que tinha muito desperdício cortando redondo, então eu preferi comprar quadrado. Onde que eu comprei isso? Hoje em dia vende em vários lugares, gente. Na internet você coloca cortador 4,5, 4,5. Depois, uma época, eu tava tendo bastante encomenda que o meu pai, ele resolveu fazer pra mim um cortador. Eu não tenho mais ele, senão eu mostraria aqui. Ele pediu pra fazerem um cortador de alumínio, que era como se fosse um facão. Então eu ia fazendo assim, que era mais fácil do que cada um. Só que assim é mais fácil de vocês acharem, gente. Então vai nessa que é mais fácil. Não é caro, eu não lembro o valor, porque hoje em dia tudo mudou, mas não é caro. Deve ter sido, na época, uns R$3 cada cortador desse. Então eu tenho de vários tamanhos, porque se algum cliente me pedisse, eu tinha. E aí depois eu fazia os meus cálculos lá e cobrava o que eu tinha que cobrar. 90% era isso aqui que me pediam, 4,5 por 4,5, que é o tamanho de festa. E é o tamanho também que você pode vender avulso, porque é um tamanho muito bom, né? Como que eu fiz os cálculos? Na época, o tabuleiro, gente, isso foi em 2013 que eu comecei. Na época, o tabuleiro da Receita que valia R$15. Hoje, há 6 meses atrás, eu fiz os cálculos e deu 26 e alguns quebrados. Então, você vai dividir por 40. Dá 65 centavos cada brownie. Eu chamava os brownies assim, de tradicional. E os recheados, que eram recheio de Nutella, recheio de brigadeiro, brigadeiro branco. Aí você vai inventando vários recheios. Doce de leite. Aí eu fazia os cálculos. E vocês anotam, tudo vocês anotam. Por exemplo, o meu caderno não tá aqui, eu não achei, porque eu me mudei e tal. Mas eu anotava tudo. Por exemplo, uma Nutella de 500 gramas dava pra eu rechear 25 brownies. Então eu calculava 25, aí a Nutella na época era bem mais barata, tá? Era R$10. Então eu calculava 10 dividido por 25, então era mais 40 centavos. Então eu calculava 65 do brownie, mais 40 centavos do recheio, dá R$1,05. Aí eu calculava o papel celofane, que é 15 por 15, vem 100 num saquinho assim, tá? Então eu calculava, na época, vamos supor que é R$3,100, então dava 0,03 centavos. Vocês têm que calcular o de vocês, tá? Vai que vocês, hoje em dia vai que tá R$5 e tal, não sei o que, aí você faz aí o cálculo de vocês. Aí mais o lacinho, vocês não podem ficar economizando no lacinho. Eu tinha de várias cores. Claro que no começo, como que eu fiz? Eu não saí comprando vários lacinhos não, porque, pô, você não sabe como é que vai ser a sua clientela, o número de pedidos que você vai ter no começo. Mas o que que eu fazia? A gente embrulha com um lacinho. Qual é a cor do seu lacinho? Aí a pessoa,
eu queria verde. Aí eu, então tá bom. Eu ia lá e comprava o verde. E foi assim que eu fui juntando os lacinhos. Eu não comprei uma porção, não. Eu perguntava pro cliente, comprava. Se o cliente tivesse me pedido muito, aí eu comprava rolo. Se o cliente me pedia pouco, eu já comprava desse aqui, ó. Entendeu? Desse aqui que é menor. A gente também tem que calcular assim pra gente poder ganhar dinheiro. E às vezes a gente também nem tá com tanto dinheiro pra investir tudo, né? Tudo assim de uma vez. Mas se você tem dinheiro pra investir, vou focar só nisso, então você investe, porque esse aqui sai muito mais barato. E aí, o que eu fazia? Esse aqui tem 100 metros. Então, eu também calculava isso aqui. Quanto que eu gasto disso aqui por cada brownie? Qual o tamanho? Quanto é um? Você também faz os cálculos disso aqui para você colocar nas suas despesas, né? Então, vamos supor que o brownie, no final, o recheado dava R$1,10. Então, eu calculava 3 vezes mais. O outro dava para cobrar menos. Mas aí você vai fazendo seus cálculos. Vou botar 300% a mais. Vou colocar 200% a mais. Aqui na minha cidade a galera é um pouco mais pão dura, então eu vou colocar tanto. E também perguntando e ligando para a concorrência. Oi, tudo bem? Quanto que tá o brownie? Ou então você vai no site, vê quanto que as pessoas estão vendendo. Só acho o seguinte, a gente tem que ganhar dinheiro, você não pode também ser olho grande, entendeu? Tipo, eu vou botar muito caro porque eu quero ganhar muito dinheiro, aí a gente acaba não ganhando nada. Então, por isso que eu mantinha assim meu valor durante um bom tempo, porque eu também queria ganhar dinheiro. Às vezes, realmente, a gente perde uns centavos, mas a gente ganha na quantidade. Como que eu comecei a vender? Eu coloquei no Facebook, na época o Instagram nem era muito... Todo mundo só botava foto normal da cara. Não era um lugar bom pra vender o Instagram. Então eu botei no Facebook umas fotos. Pra você ficar uma coisa mais profissional, faz uma logo. Eu tenho a minha irmã, né? Então, a minha irmã, como ela é publicitária e mexia super bem no Photoshop e no Corel e tal, eu falei, Juliana, faz uma logo bem bonita pra mim. E um nome, né? Um nome eu falei, gente, qual nome que eu boto? Marcela. Não sei o que. Eu falei, eu acho tão, sim, Marcela tal. Não. Aí, brownie, marrom, brownie, brown. Gente, gostei desse nome. Eu botei brownie, brown no meu brownie. Você tem que pesquisar e olhar tudo, gente. Aí eu achei que seria coloridinho. Aí eu comecei a imaginar coloridinho e tal, bem fofinho. Aí falei, Juliana, que é minha irmã, né? Faz uma logo pra mim e eu gostaria assim, assim, assado. E aí ela foi bolando. Então, se você tem um amigo, uma pessoa, alguém ou você mesmo que saiba fazer, faz um nome maneiro e pede pra fazer uma logo bonita pra você. Então, o nome também é legal e uma logo bonita também é legal. As suas cores, sabe? No começo foi assim, né? Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer igual Bem Casado pra festa. Então, qual é a embalagem que eles usam? Aí comecei a pesquisar e vi que era papel celofane, que é esse aqui, transparente, que é legal porque você consegue ver o brownie, ó, e o lacinho, né? Assim que eu comecei. Como que eu comecei a vender? Quem foi meus primeiros clientes? Eu coloquei a foto no Facebook e falei, brownie pra festa, papapá, com muita vergonha, porque eu tinha muita vergonha de vender. Mas quando a gente começa a ganhar dinheiro, a nossa vergonha fica de lado. Aí veio uma pessoa, tá quanto? Eu falei, meu Deus, quanto que tá? Na hora eu comecei a calcular, papapá. Aí falei, tanto. Aí a pessoa, tá. Pode ser pra sábado? Aí eu falei, pode. Quantos você quer? Porque eu ainda não sabia, né, como que fazer. Quanto você quer? Eu quero 30, sei lá, tal. O que você faz pra você não cometer os mesmos erros que eu? Fala assim pro cliente, eu tenho um pedido mínimo de brownie, 20 ou 30 brownies, porque senão a pessoa chega e fala assim pra você, me vê 5 brownies, aí você vai pra cozinha pra fazer 5 brownies, e o restante você faz o quê? Entendeu? Pela rede social, né, você já faz direitinho, explicando tudo, pra pessoa já saber tudo. O pedido mínimo é tanto, você entrega? Eu entrego em tal lugar e tal lugar com a taxa de tanto. Senão, só o que você vai gastar de combustível, de passagem, não compensa. O nosso pedido mínimo é de 30 brownies, nossa taxa de entrega é de R$15, de R$20 para a região tal. Ou, se você preferir, pode retirar no endereço tal. Ai,
Marcela, como que eu faço para cobrar? Como que eu fazia para cobrar? 50% de sinal para a pessoa reservar a data. Deu R$600. Então você fala R$300 de sinal e o restante na retirada ou na entrega. Você pode fazer por transferência bancária. Hoje em dia tem Pix também, que é fácil. E é assim que você cobra as pessoas. Porque na época eu também tinha muita vergonha de cobrar. Então foi assim que eu comecei. Para essa primeira cliente minha, eu caprichei tanto que aí eu comecei a fazer várias fotos. E aí ia postando. Às vezes, você não tira só uma, você tira de vários ângulos, que aí parece que são de vários dias, entendeu? E aí eu fui postando. A minha irmã também, ela trabalhava no aeroporto na época, e aí ela começou a falar, eu acho que eu vou levar pra você, pra vender pra você. Eu falei, mas como que você vai fazer isso? E aí ela ia vendendo, acabava assim, em 1 segundo. Onde você pode vender os brownies? Na rede social, boca a boca. Eu comecei boca a boca mesmo. A tia do Diego, ela também me ajudou muito. Ela falava assim, eu vou comprar, e aí eu vou levar pra festa do amigo do meu filho na escola. Pronto, ela me ajudou muito, porque as mães comeram, gostaram e começaram a me encomendar. Então, na época, hoje em dia não, gente. Na época eu fiz cartãozinho. Hoje em dia é besteira vocês fazerem cartãozinho, porque eu acho que não dá resultado. E comecei a, depois de um tempo, a fazer também panfleto, para botar no escaninho do condomínio. Não deu resultado. E hoje em dia menos ainda, gente, porque tudo é a era digital. Ao invés de você botar durex embaixo, gente, eu fiz isso aqui, ó. Você vai numa gráfica e pede pra fazer isso aqui, ó. Adesivo, pra botar embaixo. Pra ficar bem caprichado, você bota embaixo. Então você faz com a logo e tal, não sei o que. Isso tudo entra na sua despesa. Calcula tudo e depois você bota 300%, 200%, 400%, você vê o que você pode fazer. E depois, mais tarde, como fui crescendo e ganhando mais dinheiro, logicamente, eu fiz saquinhos com a logo, para pessoas que pediam 10. Por que, Marcela, você falou que você fazia só no mínimo 20, 30? O que acontece? Quando você faz 100 brownies, às vezes a pessoa só pediu 80, então sobra 20, o que você faz? Você deixa guardado para as pessoas que querem só 10, 15, entendeu? E outras dicas de onde vocês podem vender. Bem, na escola do seu filho, você chega e fala para as mães. Ou então, numa festinha, você manda os brownies já com a logo embaixo, com o telefone, porque vão provar e vão falar, caraca, que bom. Vão provar e vão ligar e vão encomendar. O Diego, às vezes, ele levava para o trabalho, ele vendia lá no trabalho, aí as pessoas me encomendavam mais, então você pode fazer e manda para o trabalho do seu marido. Se você também trabalha em algum lugar, você leva também seus brownies, o seu público, de repente, é o avulso, mas esse avulso também faz festa. E também tem amigos que vão casar, que fazem festa pro filho, Então, eles também vão ser seu cliente, que não é só avulso, tá? Você vai nas lanchonetes e fala, olha, eu posso deixar meu brownie aqui? É tanto? E aí você ganha tanto em cada brownie, então você bota tantos reais em cima. Faz uma experiência comigo, coloca 30 aí na sua lanchonete, e o que vender, vendeu, o que não vendeu, não vendeu, e aí você tira os seus e aí você negocia. O meu foi muito boca a boca. Eu tive, graças a Deus, muitos clientes que me indicavam um pro outro. Para você começar um negócio também, é muito importante você ter muito capricho e responsabilidade. Eu fiquei doente, tive um compromisso, não consegui entregar. Gente, não existe isso. Ou você fala com muita antecedência para a pessoa, que o cliente está esperando de você, responsabilidade, ele quer que você entregue. Então, assim, tem que ter muito compromisso com isso. Quando vocês forem fazer, logicamente, coloca a touquinha, sempre lavando as mãos, faz um espaço só para isso, para não cair cabelinho, para não vir pelo de cachorro. Onde que eu comprava o material? Num lugar mais barato. Normalmente eu comprava no mercado. Eu via assim, promoção de Nescau. Eu saía correndo e comprava assim muito e armazenava aquilo. Hoje tem promoção de manteiga. Eu comprava muita manteiga e já armazenava ali, entendeu? Mas caso você está começando, de repente vai devagar, até você pegar a clientela mesmo e até pegar o pique mesmo, aí você vai lá e armazena mesmo, porque você vai ganhar mais dinheiro em cima disso.
Eu ganhava muito dinheiro com o Natal, porque muitas pessoas querem dar para os professores uma lembrança, quer dar para os amigos, não quer gastar muito dinheiro. Então o que eu fazia? Eu comprava umas caixinhas assim, diferentezinhas. Você vai na sua cidade onde vende essas caixinhas. Eu aqui no Rio de Janeiro ia lá no centro da cidade comprar. Então eu sempre estava inventando umas caixinhas bonitinhas assim. Quanto custou essa caixinha? Ah, R$1. Não seja olho grande falar, eu vou cobrar 5 pela caixinha. Não faz isso não, gente. Eu cobrava R$1 mesmo da caixinha. Às vezes cobrava até um pouquinho mais, porque você vai ter o trabalho, né? A mão de obra de montar a caixinha. Saiu, comprou. Então, é R$1 a caixinha, então bota R$2. Mas não bota muito, senão a pessoa vai lá e compra outra coisa. A gente quer manter o cliente, a gente quer, né, ganhar também na quantidade. Vou deixar as fotos aqui pra vocês irem vendo, assim. Eu já tirava as fotos e já ia postando em novembro. Gente, Natal tá vindo aí, já vai encomendando a sua, popopô. Ou então você compra uma caixinha normal, a cor crua, né, que fala. E aí eu comprava essas fitas assim, ó, e fazia uns lacinhos. Então eu já deixava vários lacinhos preparados e depois ia colando. Às vezes você não acha assim pro Natal, aí você compra assim, ó. Dia dos Namorados, faz caixinha de Dia dos Namorados, inventa. Ai, vamos fazer um fondue. Corta pequenininho os brownies, 2,5 por 2,5, coloca num potinho brigadeiro ou chocolate derretido, vende fundir pro Dia dos Namorados. Pega umas ideias daqui, umas ideias daqui e vai fazendo, porque datas comemorativas triplica o valor das vendas, tá? Natal, eu ficava estourada, porque eu ficava até madrugada vendendo, para poder ganhar dinheiro, que é isso que a gente quer. O brownie 2,5 por 2,5 que eu tô falando é tamaninho de festa. Esse eu vendia o cento, que era chato de cortar. Então você podia colocar aqui, ele cabe aqui, ó. Eu falava que era brownie pipoquinha. Ah, você quer com doce de leite em cima? Bota. Ah, com Nutella, assim, tradicional. Pronto, não bota nada. Vou responder algumas perguntas que me fizeram sobre o brownie e aí eu vou tirando as dúvidas que talvez possa ser a sua também. Quanto tempo pode ficar armazenado dentro e fora da geladeira? Gente, pode ficar fora da geladeira 10 dias, mas não vai ficar assim tão fresquinho quanto saiu. Fica gostoso? Fica gostoso, porque muitas pessoas preferem a casquinha do brownie mais dura. Quando sai do forno, a casquinha é bem fininha. Conforme for passando os dias, ela vai ficando mais grossa. No mesmo dia que você fez, já corta e já coloca no freezer. Então, quando você for tirar do freezer, deixa descongelar naturalmente, porque vai parecer que você fez na hora super fresquinho, tá bom? E aí dura 2 meses no freezer. Tem uma pessoa que falou que o brownie dela sempre queima embaixo, em cima fica bem duro e dentro fica macio demais. Provavelmente o forno é meio desregulado, então você vai ter que fazer algumas experiências. De repente você coloca na prateleira de cima, ou de repente você diminui a temperatura, porque o normal não é queimar embaixo. Então se seu forno não tem uma prateleira em cima, diminui a temperatura, ou então você coloca na prateleira de cima. Recheios, marcas de ingredientes. Ó, eu vou deixar o link do vídeo aqui que eu ensinei passo a passo fazendo o brownie, tá? E as marcas. As marcas, gente, muitas pessoas acham que não interfere. A marca interfere muito na receita. Ó, gente, a casquinha sai fina. Ó como é que fica bem úmido. E a casquinha, ela vai ficando grossa com o passar do tempo. Agora ela tá bem fininha, ó. Acabou de sair do forno. Então esse aqui é o tabuleiro que eu uso. Você pode tirar essas beiras ou não, tem gente que gosta. Mas eu sempre tiro um pouco, ó. Eu começo assim, tá? Aqui você já faz assim, ó. Você vai juntando num pratinho. Como eu não tô em pratinho aqui, eu vou colocando aqui. Tem problema não. Essa parte aqui, ela já fica bem mais úmida do que a parte lateral, tá? Olha a diferença dessa para a parte lateral. Mas continua úmido, tá vendo? Todas duas, só que essa um pouco mais. Tem que ser delicado, tá, gente? Porque agora esse tabuleiro eu deixei descansar 1 hora e meia. Então ele ainda tá um pouco morno e úmido. Conforme vai passando o tempo, ele vai ficando mais ressecado e a casquinha fica mais grossa ainda, tá? Então, quando tiver úmido, você tem que apertar com delicadeza. Quando vai formando isso aqui, vai retirando, ó. Não toda hora, mas retira. Você pode embrulhar com essa embalagem, ó, que já vem um adesivo. É um celofane, só que é um saquinho e já vem com adesivo.
tá bom? Então você abre, você vai colocando os brownies aqui dentro. Ó, coloca todos, aí depois você só tem o trabalho de ir fechando. Esse aqui é legal para você vender avulso, sabe? Não para festa. O de festa daqui a pouco eu mostro para vocês como é que eu faço. Eu tô fazendo do modo que eu achava mais fácil para eu fazer, tá bom? Eu já vou colocando os adesivos aqui. E aí, aqui você vai colocando o brownie. A bundinha para cima, tá? Uma parte da casquinha você coloca para baixo. Então você pega, ó. Isso aqui vai fechar. Continua segurando aqui, ó. O que mais saía era isso aqui, ó, a beirinha. Tô cortando assim pra vocês verem. Essa beirinha muitas pessoas jogam fora. Gente, isso aqui muita gente compra, porque muita gente gosta dessa parte mais crocantezinha. Então eu colocava assim, ó, e aí vendia baratinho. Você pode vender, sei lá, hoje em dia eu não sei, mas antigamente eu vendia R$1. E era o que mais saía, ó. Aqui já tem um adesivo, ó. E eu fechava. Hoje uma pessoa me mandou que ela tá vendendo essas beirinhas com chocolate em volta. Achei o máximo, porque realmente você faz virar um chocolate de brownie. Cara, deve ficar maravilhoso. E é isso. Se vocês quiserem, depois eu posso ensinar também como é que se faz o bolo, que é super prático. Ó, vende pra caramba também. Faço o vídeo pra você incentivar as pessoas a vender brownie e ganhar dinheiro, porque o mercado dá pra todo mundo.